do livro e da imprensa em Genebra, né? Aí, da segunda vez, eu participei de uma antologia com escritores de lá, né? E aí eu fiz um lançamento, eu fiz também, participei do Salão do Livro, lá também em Genebra, depois num outro ano que eu voltei, na verdade, no ano passado. Ah, que bom. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aí a gente está sempre fazendo live para estar perto dos alunos e trazendo os melhores conteúdos. E hoje a gente está aí com a Edna para a gente começar esse bate-papo. O Miguel manda um beijinho para a Edna, filho. Vai. Fala tchau, tchau, Edna. Tchau, Miguel! Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Vamos lá Eu então, que Edna. agradeço, Miguel. Hoje a preocupação, assim, né? Com essa questão da quarentena, as criançadas em casa. E eu queria saber o que mais você tem falado, antes da gente entrar no nosso tema, com os pais, com as crianças. Na verdade, até para a gente falar de brincadeira, o meu trabalho ele é muito baseado, eu tenho os pilares, né? Os Uhum. pilares do desenvolvimento infantil. Então, a partir de como o cérebro da criança funciona, a gente pensa um pouco assim, quais os pilares para um desenvolvimento saudável, para um melhor desenvolvimento. E aí eu coloco, eu trabalho muito, eu tenho trabalhado muito a questão da rotina, a importância da rotina não só para a formação de bons hábitos, mas também para a construção de limites, que é um outro pilar, né, os limites. Aí tem a musicalização, Ah, a legal. contação de história, que é um carro-chefe, né? Que é o carro-chefe, porque por causa dos livros também, a gente vê os experimentos todos que acontecem Ah, na área da neurociências durante a contação de história. Então, eu trago um trabalho muito bacana sobre isso, e a brincadeira, que é um outro pilar de grande resultado aí no desenvolvimento da criança. sim, eu sei que cada um desses itens que você citou tem o seu lugar. Mas você Sim. acredita que a brincadeira é a que tem o maior alcance no desenvolvimento da criança? Na verdade, são pilares, tá? Todos esses pilares vão ter eles vão exercer um efeito Né? importante nesse desenvolvimento. Eu não posso chegar e falar assim, só a brincadeira, Ou só né? a Ou música? só a contação de história, ou só a musicalização, ou só uma rotina bem estabelecida. Eu preciso de um conjunto, né, de Uhum, habilidades, um conjunto de experiências, porque, na verdade, a brincadeira é uma experiência, né? uhum. E são possibilidades, experiências na vida da criança que a brincadeira vai proporcionando, então ela vai ter um efeito como os outros também. Tá, antes de a gente entrar na brincadeira, eu lembro uma vez que o Miguel gostou muito do calango, né? Que perdeu o rabo, não é esse? Como é que É o chama? calango tango. É o Calango tango. calango tango, o calango que perdeu o pedaço do rabo, né? E Sim. é uma história assim, as crianças às vezes me perguntam, como que você fez essa história, né? Ou quando eu vou contar a história, e aí eu falo para eles, olha, eu quero pensar do jeito de criança pensando. Aí Legal. aqui na rua tem muito calango e surgiu a história do calango tango, né? Sim, aí eu lembro que você disse a importância dos pais participarem, né? De contar a história para as crianças. Antes da gente entrar na brincadeira, que você falasse um pouquinho dessa importância da participação dos pais. Assim. Na verdade, a participação dos pais, a história, ela promove assim, várias possibilidades. Mas no momento da contação de história, o que se estabelece é um momento de afetividade. E Ok. não só de afetividade que vai criar e fortalecer vínculos afetivos entre pai e a criança, Uhum. porque hoje com essa terceirização a gente pouco investe, a gente pouco tem vínculos saudáveis, vínculos fortalecidos com a criança, né? E ela não só promove isso, como também ela estabelece a figura paterna, a figura Sim. materna como referenciais. É uma necessidade biológica da criança, é uma necessidade do cérebro de que tenha alguém onde a criança possa se referenciar. E no Legal. momento de contação de história, a criança esse momento possibilita o pai ser essa figura para a criança começa a identificar, e aí aquilo que o pai fala se torna, né, uma verdade absoluta. Então, o momento de contação de história, além de tantos Legal. benefícios, os principais são esses aí. Não, legal. Pessoal, estou conversando aqui com a Edna,
neuropsicopedagoga. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai entrar no tema brincadeiras, o efeito da brincadeira no cérebro. Então, se você tiver dúvida, pode mandar para a gente aí, que a gente passa aqui para a Edna. Edna, fala para a gente, então, dos objetivos, os efeitos da brincadeira no cérebro. Na verdade, Bemi, eu até coloquei aqui pelo menos 5 efeitos da brincadeira. Bom, o que eu queria falar? Primeiro é que a gente precisa pensar na criança, na visão, a visão que nós temos da infância, né? Para a gente pensar, então, nesses efeitos. Qual que é a visão que você como pai, que você que está aí ouvindo, tem da infância, né? Porque, às vezes, nós limitamos esse desenvolvimento, né? Nós limitamos a brincadeira da criança, né? Ou não só limite, que eu falo, no espaço, mas limite de movimento, limite de expressão, a gente limita. Porque a gente acha que criança, a infância não tem que brincar tanto. Quanto, na verdade, a infância, a brincadeira, ela respeita esse movimento da infância e a brincadeira, ela promove o desenvolvimento saudável da criança. Então, se a gente for começar a pensar, a gente vai ver que a brincadeira, ela vai possibilitar, né, um desenvolvimento da criança. Físico, tá, isso aí a gente já vê. Físico, mental, né, porque toda a ação, ela começa no cérebro. Sim. Então, né? Então, a brincadeira promove esse desenvolvimento físico, esse desenvolvimento mental, não só porque o movimento começa no cérebro, mas também ela promove saúde mental, né? Saúde psíquica. Então, em todas as áreas, e principalmente na área da inteligência, da aprendizagem, e a brincadeira, ela possibilita um universo de transformações, de efeitos na vida da criança. E que a gente precisa atentar para isso. Principalmente nesse tempo, né, do coronavírus, né? E foi aí que eu coloquei, Bemi, não sei se é o que você quer que a gente pense agora, é que eu coloquei sobre, pelo menos, 5 efeitos da brincadeira, né? Que é muito importante a gente ter isso em vista para a gente não abrir mão e não esquecer da brincadeira nesse tempo de quarentena. Ótimo, ótimo. Vamos a eles. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que a brincadeira, ela promove um desenvolvimento afetivo, ele promove a saúde mental da criança. Bom, primeiro, por quê? Porque a brincadeira, ela tem um caráter lúdico. O que é isso, caráter lúdico? A gente ouve tanto, né? Esse caráter lúdico é o quê? É um efeito prazeroso que a brincadeira traz e que torna a brincadeira altamente afetiva. Ou seja, tudo que for passado, ou tudo que a criança aprender através da brincadeira, e eu vou enfatizar muito a brincadeira apontando para a aprendizagem, porque é a minha especialização, neurociências aplicadas à aprendizagem, né? Então, eu vou trazer muito isso aqui. Então, esse efeito, esse caráter lúdico, primeiro, ele aciona funções cerebrais, áreas do nosso cérebro, que vão trazer um prazer intenso na brincadeira. E esse prazer é que faz com que a criança explore várias sensações, sentimentos, e que trazem bem-estar e que trazem saúde mental para a criança, né? E aí, o que a gente precisa pensar? Que existe um brinquedo, que é quando você dá um brinquedo para a criança e, a princípio, vai ser só um objeto, né? É um objeto que parece sem função. Mas na mão da criança, através da brincadeira, é que ele vai ter um efeito. Ele vai possibilitar, então, o que a gente chama de uma experiência de aprendizado. Por que isso acontece? Porque a brincadeira, ela promove a criança transpor da fantasia para o real. Isso a gente está falando de saúde mental. Então, através da fantasia,
da imaginação, da criação, da liberdade, do sentimento de ser importante, das várias possibilidades no momento da brincadeira, a criança, ela vivencia papéis, ela vivencia situações, ela resolve problemas, ela estabelece regras, ela desempenha papéis ali com aquele brinquedo ou naquela brincadeira, né? E que vão ser o quê? Um meio de aprender a viver. Por isso é que a brincadeira, quando a gente fala sobre esse desenvolvimento, né, mental da criança, que promove a saúde mental, é por quê? Porque essa brincadeira, ela promove uma maturação. Então, a criança, ela transpõe de uma fase para outra, que existem fases no desenvolvimento da criança, ela transpõe dessas fases através da brincadeira. Sim, sim. Né? E é muito interessante a gente fechar essa primeira parte aqui, essa transição, né, da fase da fantasia para o real, hoje, porque a criança, o que que acontece? A brincadeira promove isso. Eu venho da fantasia, eu venho da minha imaginação para aquilo que é a realidade, vivenciando, trazendo, né, para a vida, para o concreto. Eu vivencio situações que são conflituosas e eu trago para a realidade, né? Sim, mas o que que acontece? Hoje a gente tem um problema muito sério. A criança que não brinca, depois ela vai ter problema porque ela fica muito tempo no mundo virtual, né? Assim que as nossas crianças estão ficando hoje, elas ficam muito tempo no mundo. Tem até pergunta aqui em cima disso. É assim, ó, a tecnologia de hoje, exemplo, videogame, celular, auxiliam ou atrapalham nesse desenvolvimento da criança? Que foi o Luan perguntou. Os dois. Depende do objetivo, depende do tempo de exposição à tela, né? E depende do direcionamento que se é dado. Como que os pais acompanham isso? Existe um tempo para cada criança, né? E existe uma rotina. A criança não pode ficar só exposta às telas. A criança precisa brincar. E esse movimento da brincadeira, ele permite a criança não ficar presa, né, nesse mundo virtual, porque com a rotina a criança tem tempo para entrar na tela e tem tempo para despedir desse mundo virtual. A brincadeira possibilita isso. E a criança que não tem esse exercício, é como se fosse, são estruturas mentais que são desenvolvidas. A criança, ela não consegue sair desse mundo virtual e vir para esse mundo real. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. A questão do tempo de frente para uma tela, tablet, celular, vai de acordo com a idade? De acordo com a idade. Eu criei inclusive, eu até criei um canal no Telegram. Criei ontem, eu vou deixar disponível para você depois, obviamente você pode compartilhar. E eu coloco lá alguns posts já falando sobre o tempo de exposição à tela de acordo com cada idade. Tem gente que reclama, mas o ideal é que até 2 anos a criança nem tivesse contato com as telas. Sim. E olha que interessante, o próprio Steve Jobs, até 12 anos, o menino dele nem celular não tinha. É mesmo? Você já ouviu falar sobre o Vale do Silício? O Vale do Silício, né, é uma região onde ficam lá os grandes gênios, né, desse mundo digital, para criar, né, toda essa parafernália aí, digital. O que que acontece? As escolas lá, né, existem escolas que não têm computador. Eles não entendem como importante essa exposição da criança às telas, eles nem acham que é tão importante essas ferramentas. A gente já internalizou isso, a gente usa, né? A gente trabalha com as telas, a escola tem trabalhado com esse mundo digital aí, mas a gente precisa pensar o quê? De limitar e de colocar na rotina isso, claro, o tempo de exposição à tela. Né? A criança tem o tempo até 4 anos ficar 1 hora, né? Na verdade, até 6 anos a criança deveria ficar somente 1 hora exposto às telas. Né? Então, e aí tem lá no canal do Telegram, você vai ver para cada idade o tempo adequado e como é isso importante a gente cuidar desse tempo, não só por causa dessa transição da fantasia para o mundo real, mas também porque o tempo de exposição às telas, ele vai impedir ou limitar algumas experiências que a gente tem na brincadeira e que nas telas elas vão ficar embotadas como sentimentos, né? Como desenvolvimento de algumas habilidades que na tela vão ficar embotadas. Não é à toa que hoje existem médicos
que já estão colocando a boca, né, já estão expondo, falando, chamando a atenção, porque as crianças estão chegando no consultório com sintomas de autismo, ou seja, dificuldades nas relações sociais, uma dificuldade que a gente chama de rigidez cognitiva, que é uma dificuldade que a criança tem para processar algumas informações e, portanto, ela vai fazer uma birra, ela vai se expressar de uma forma descontrolada nas emoções, porque existem situações que ela não entende e pela idade que ela tem, essa habilidade era para ter sido desenvolvida. Isso é permitido na contação de histórias, nas brincadeiras, né, na rotina, na interação com os pais. E a criança, quanto mais tempo exposta às telas, menos vai desenvolver essas habilidades. Eu vejo isso, quer ver, ó, tem quase 10 anos de formado, né, educação física. E na hora da aula, o professor pedia para fazer uma corrida normal. E a gente via que muitas pessoas, já com seus 25, 20 anos, não tinham coordenação para dar uma passada, para fazer um skipping, sabe? Então, eu fico pensando daqui 10 anos. Você Imagina! A motora, né, dessas pessoas, Exato. assim, fica pesado hoje. É muito sério isso. E é um trabalho que começa na infância, né? Exato. Esse trabalho começa na infância. Eu tinha um professor na neuromotricidade que ele falava isso, que ele chega na faculdade e ele se assusta, exatamente como você falou, com habilidades que os alunos não conseguem desenvolver porque não tiveram esse preparo motor, que é realizado na brincadeira. Na brincadeira. Ok. A gente falou do primeiro ponto, né? Isso. Agora o segundo, que é importante, que é a brincadeira, ela permite o desenvolvimento adequado da fala, né? E aí o que acontece? A brincadeira, a brincadeira, na verdade, é uma forma de comunicação e expressão, não é isso? A criança representa, a criança fala, a criança ouve e vai repetir. Desculpa. Ele olhou aqui, eu me perdi. Eu coloquei. Sim. Oi. Eu vi. Ele colocou o canal do Telegram aqui para depois vocês terem acesso lá. Então vamos lá. Pode até colocar também o YouTube, o Instagram de uma vez, porque o pessoal já vai seguindo também. Muito bom. Legal, legal. Vamos colocar aqui. Aí o que acontece? Na brincadeira, a criança não só ouve palavras, né? Ela se extrapola. Por isso que a gente chama de experiências, né? São experiências que permitem à criança vencer uma situação ou vencer uma fase e extrapolar. Então, a brincadeira, ela desafia, inclusive na fala. A criança, ela aprende a se expressar, né? Ela aprende a ser um receptor. Ela ouve, ela quer expressar aquele fato e ela brincando, ela simula esse fato, ela reconta esse fato, ela aprende palavras novas, ela amplia esse repertório de palavras, né? E aí a brincadeira permite um trabalho adequado para a oralidade, que serve para quê? Além de dar esse significado para a palavra, porque na brincadeira a gente busca significados, a criança busca significado para a vida, para a existência dela, para a realidade que ela está vivendo, né? Ela elimina os inimigos, não é assim? Ela vira o super-herói. Então, ela vai dando sentido e significado, inclusive, para as palavras que ela ouviu alguém falar e que ela não conhece. Ela amplia esse repertório e isso vai servir para quê? Isso vai servir para a construção de uma habilidade que serve de base para a leitura. Porque a construção da fala, a construção da oralidade, ele não pode ser desvinculado da realidade da criança. A criança não chega na escola e vai começar a aprender a ler e começar a aprender palavras que ela nunca viu. Tudo isso vai partir da experiência, tem que partir da realidade da criança. Né? Então, hoje a criança está aprendendo muito a falar com a TV, com o tablet, e muitas vezes esse falar é um falar desvinculado da realidade da criança. Então, o que acontece? A brincadeira possibilita, né, essa habilidade, esse falar que não é um ato mecânico, que começa de dentro para fora, que começa dessas experiências, né, e vai permitir, então, que essa criança
seja melhor preparada, tenha melhor condições de aprender a ler e a escrever. Sim. Eu queria saber a respeito de um tempo quanto tempo eu devo brincar. Por exemplo, eu sou muito intencional com o Miguel, quando a gente vai brincar, de bola, sabe? Então eu ensino ele a chutar com a direita, com a esquerda, cabeceira, bem intencional. Acho que todo pai faz isso. Mas é bom até você ter pensado, desculpa te cortar, que a brincadeira, ela precisa ter um momento livre também. Ela precisa ter liberdade, até porque o primeiro efeito da brincadeira de ludicidade é tem que trazer essa liberdade. Agora, não há problema nenhum você promover, né, e realizar as brincadeiras com Miguel, sempre com uma intencionalidade, né? Isso é importante também. Sim. Aí eu queria saber quanto tempo que eu brinco com a criança, seria até o momento dela perder a ludicidade, tipo, quando ela está no momento lúdico dela, fica ali horas ou minutos. Acabou aquilo, a gente muda de brincadeira, ou como seria isso? O que você falou? Peraí. Não, pela rotina. Ah, tá. Na verdade, Obemil, o que a gente precisa pensar? Tanto a brincadeira, quanto a contação de história, quanto o tempo de estudar, né? O tempo de exposição às telas, tudo precisa ser adequado à rotina da criança, né? Eu preciso estabelecer horários de acordo com a rotina da criança. Eu preciso pensar primeiro, antes de estabelecer o tempo de brincar, em atividades que não podem faltar na rotina da criança. E aí, o que vai acontecer? A brincadeira vai perpassar por várias dessas situações. Até porque, quando eu falei desse efeito lúdico, eu estou falando de um efeito afetivo, né? De um momento de afeto e de um momento de aprendizagem com uma emoção tão grande que vai ser impossível a criança não aprender nesse momento, certo? E aí, o que acontece? Eu preciso, como mãe, como pai, estruturar uma rotina. E aí, para essa rotina, eu preciso pensar no ritual da manhã, eu posso até colocar atividades desse ritual utilizando a brincadeira, mas eu preciso pensar intencionalmente, igual você falou, que eu estou primeiro preparando a criança, é o ritual da manhã. Eu preciso pensar numa alimentação saudável, né? Preciso pensar que a criança precisa fazer tarefa doméstica. E até mais ou menos 6 anos, a criança vai entender a tarefa doméstica como uma brincadeira. Okay. Então, olha só, vai entender como... E aí eu tenho que pensar que a criança precisa ter esse tempo de brincar, né? Dentro dessa rotina. Além do momento de brincar, a criança precisa ter um momento para desacelerar. E eu não estou falando aqui que ela não está mais brincando. Pode ser um momento onde ela vai vir para o colo do pai, ouvir o pai contar uma história, ou contar uma coisa engraçada, ou fazer perguntas, falar parlendas, né? Ou perguntas do que é, né? As trava-línguas, essas coisas, que também fazem parte da brincadeira, né? Da construção da oralidade, que também desenvolve o lúdico. Então, essa rotina tem que ser pensada assim, um momento de brincadeira e as outras atividades dessa rotina, as outras partes dessa rotina que vão compor, vão contemplar, de certa forma, a brincadeira, mas precisam ser bem específicos, bem especificados, para que a criança entenda que ela não pode brincar o dia inteiro, porque ela precisa também de outras tarefas, porque ela precisa desenvolver hábitos que fazem parte do desenvolvimento dela. Ok. Muito bacana, muito legal. E aí é o segundo, né? Você perguntou o segundo, eu falei da oralidade, não é isso? Agora o terceiro, né? Isso, o terceiro. É muito interessante o terceiro, a terceira habilidade, né? Ou seja, o terceiro efeito da brincadeira é que a brincadeira vai ser uma ação educativa. Toda brincadeira é uma ação educativa, né? Como eu falei, não tem como a criança brincar sem aprender alguma coisa por causa das vivências, por causa do sentido que ela traz. Então, primeiro, a brincadeira, existe uma relação, né? Uma estreita relação entre o intelecto, né? A afetividade e as experiências motoras. Olha só, o intelecto,
a afetividade e as experiências motoras. Mas por que isso acontece com a criança? Porque todo o movimento da criança, ele começa no cérebro, né? Ele vem de um comando cerebral, não é isso? Você, né, que é especializado nessa área, você vai saber melhor. Então, o que acontece? Isso permite à criança, esse desenvolvimento permite à criança um pleno desenvolvimento físico e motor, porque já que as coisas começam aqui, né, e vão permitindo esse desenvolvimento. O que acontece? Essas ações, elas são indispensáveis e elas se tornam condições para a aprendizagem da criança. Então, quando eu quando eu estou brincando, né, essas ações, desculpa, essas funções, né, vamos falar assim, essas funções mentais, existem funções mentais que são envolvidas na brincadeira, por exemplo, a atenção, a percepção, né, a concentração, a orientação motora, a consciência, a criatividade, o pensamento, a linguagem, elas são, a gente chama elas de quê? De funções mentais. Essas funções mentais, elas acontecem durante a brincadeira, mas elas são o quê? Elas são indispensáveis para a aprendizagem dos conteúdos que a gente hoje, sistematizados na escola, né? Que a gente fala assim, e que a gente, por enquanto, muitos pais estão trazendo a escola para dentro de casa, que são sistematizados dentro de casa. É o que a gente chama de pré-requisitos, né? A atenção, a concentração, essas habilidades, né, cognitivas, que são o quê? Que a gente chama de prontidão para a alfabetização. Então, a brincadeira prepara a criança para a alfabetização. Então, essa é uma função super importante e que a gente precisa pensar isso, né? Quanto mais a gente permite a brincadeira, mais essa criança vai ser preparada para a alfabetização. E olha só, eu na escola, Bemi, já ouvi muito pai falando assim, eu não vou mandar meu menino essa semana, Semana das Crianças. Eu não vou mandar porque essa semana é só brincadeira. Não é assim? É mesmo? Aí eu não mando na sexta-feira é aula de motricidade. Eu não vou mandar minha criança que só brincar. A gente falou sobre a brincadeira livre, o momento de liberdade, mas existe uma brincadeira na escola que tem uma intencionalidade, né? Porque ele chega na criança, ele chega na escola, perdão, principalmente a criança que não tem esse hábito de brincar em casa. Ele chega na escola e aí a escola vai ter que dar conta desse processo, né? A escola vai ter que promover brincadeiras que vão, pelo menos, preparar, a grosso modo, né? Não vai ser um preparo eficiente igual da criança que cresceu brincando, mas a criança que cresce, para preparar a criança para a alfabetização. Aí eu separei alguns que eu acho que são importantes a gente lembrar aqui, tá? E só para lembrar, Bemi, antes de falar do outro efeito, que é o seguinte, a criança brincando, quando ela não consegue responder a certos estímulos, ou ela não consegue realizar tarefas, primeiro, por causa de impedimentos, às vezes que os próprios pais colocam, né? Ou porque falta estímulo. Você estimula o Miguel, todo o tempo tá brincando, né? E aí você trabalha direita, esquerda e tal, trabalha em cima, embaixo e toda essa questão. Mas existem pais que não fazem isso, que não estimulam a brincadeira, que não estimulam a criança a brincar, que não pensam, né, na importância do brinquedo, né? Ou crianças que são seriamente limitadas na brincadeira. Eu estou falando de coisas que eu vivi, que eu vivenciei. Porque a gente tem... Lembra que eu falei da visão da infância? Pais que acham que a criança ela tem que ser o quê? Quietinha, bonitinha, arrumadinha, né? O cabelo não pode atrapalhar, a roupa não pode sujar, né? Não pode rolar na terra, não pode estragar o tênis, né? Então, existem limitações. A criança que não consegue responder esses estímulos ou responder, né, essas funções, ela pode apresentar problema neuromotor. Então, isso é um trabalho, isso é complicado. Existem problemas que são mesmo, um transtorno no desenvolvimento neuromotor, que aí tem condições, na brincadeira, os pais vão perceber,
O professor na educação infantil vai perceber que a criança está com alguma limitação, está com alguma dificuldade, né, de transpor algumas experiências, de passar por algumas experiências que a brincadeira promove. E aí ele pode... Isso vai possibilitar um tratamento antecipado, né? Ou então mesmo ele vai conduzir, vai ser acompanhado por um personal, até um personal que pode atuar também nessa área aí até da criança que tem essas limitações e que precisa, às vezes, um fortalecimento, né? De um fortalecimento de algumas áreas e que precisam ser trabalhadas, né? E aí, o que acontece? Na verdade, muita gente não sabe, eu tô lembrando agora. Quando eu dava aula para criança, aí eu usava muito brincadeira com a bola, e aí era a idade assim, era de 3 a 12 anos, foi há algum tempo atrás. Era muito, era muito, Vai assim, trabalhando no uma projeto, experiência né? própria. Como é que é? A gente lembrou de você no projeto social Recriar, que você lembra? Sim, pois é, lá no Recriar, que depois eu Como que trabalhei. foi importante. É, verdade. Agora que eu tô lembrando que eu dei aula pra criança, gente. E tudo isso a É. gente fazia, né? E naquela época era com... Não tinha tanta informação quanto hoje, né? Não tinha tanta assim. E a importância dos pais brincarem com as crianças. E eu via muitos pais, né, pela criança eu percebia que tinha pouca criança que brincava em casa, que tinha pouca coordenação motora também, desenvolvida, né? Sim, o brincar com a criança promove não só um trabalho com a criança, né? Ele vai ampliar esse efeito lúdico, né? Esse afeto, essa emoção, mas também permite saúde mental para os pais. É um Verdade. trabalho de saúde mental na brincadeira, né? Então, quanto mais o pai brinca com a criança, melhor para os dois, né? É. E aí tem um outro efeito importante da brincadeira, Bemi, é que a brincadeira, ela permite um desenvolvimento motor da criança que vai permitir a criança até a utilização dos objetos da escola. Por exemplo, a criança, ela não chega na escola já pegando o lápis, já escrevendo, né? Assim, o que é preciso, o que acontece na brincadeira? É preciso de um treino. Na verdade, não é um treino, é um controle motor, né? É um controle motor, um desenvolvimento, um treino, uma fluência motora para a criança pegar no lápis e desenvolver o movimento da escrita, né? Que isso começa primeiro aqui no cérebro, através de quê? Através de brincadeiras. Né? Através de brincadeiras de manipulação, de papéis, de encaixe, de modelar. Olha a importância das massinhas. Tá vendo? Porque criança tem que brincar, né? Rasgar papel, amassar papel, fazer as bolinhas de papel. Tudo isso vai desenvolver, né, essa coordenação motora que vai possibilitar depois, né, a criança para desenvolver o traçado da letra. É por isso que, né, o professor ele se prepara para ensinar a criança a letra, porque ela começa de traçados que vão de acordo com o desenvolvimento motor da criança, essa coordenação a partir da idade dela. Sim. E isso vem na brincadeira. Até a brincadeira a gente pega muito, né? De fazer bolinha de papel pequeno, grande, médio, vai só aumentando, né? Esse trabalho do movimento de pinça, né? Exatamente. Que é trabalhado, de tanto que a criança pequena, quando ela chega na escola, 2, 3 anos, ela não consegue cortar, né? Ela vai aprender depois, esse movimento, ela aprende depois. E aí a gente precisa ter até cuidado, porque existe a idade certa, inclusive, para a criança fazer a letra cursiva, né? É um traçado que exige mais do cérebro da criança, então tudo isso tem uma idade adequada, né? Sim. A questão da idade adequada que é importante a gente estar sempre de olho, assim. Inclusive, a Ana, uma vez, queria colocar o Miguel um pouquinho assim, sabe? Sem brincar, sem mexer no tablet. E nisso, aí ela falou assim, vamos de acordo com a idade. Tem essa questão de minutos de acordo com a idade? Você fala de minutos para quê? Eu não quero que você fica, vamos colocar assim, você vai ficar de castigo e vai mexer no tablet. Você vai ficar 5 minutos. Ou 5 minutos Sim, quietinho.
Tem estudo sobre isso. Você fala sobre... A gente está falando aqui de consequências, né? Por exemplo, você estabelece uma rotina, na rotina Sim, tem combinados, e aí quando sim, não cumpre esses combinados, tem as consequências, que muita sim. gente chama de castigo. Foi um dos vídeos que eu É, coloquei lá, e esse vídeo cria um é, conflito. Mas o que que acontece? O que que eu estou querendo falar? Exatamente para tirar o peso da palavra castigo para a é, criança, só por é. isso. Né? Mas a consequência, quanto tempo? Existem sim, existem Ah, estudos que falam, que mostram que o tempo da criança ficar ali sentada, porque a criança ela tem uma agitação interna, que é natural da idade dela. Eu não estou falando de uma hiperagitação, estou falando de uma agitação que é natural da criança. Criança quieta demais já é sinal, a gente já tem que ficar alerta, já é sinal de alerta, né? O normal da criança é brincar, se movimentar o tempo todo. Então, existem estudos que dizem assim, que é de acordo com a idade que você coloca o tempo da criança ficar ali parada ou sentada, né? Ou pensando de acordo com a idade. Existem estudos que comprovam isso sim. Inclusive, no curso, eu tenho um curso sobre a birra que eu coloco, em uma das consequências, eu coloco essa consequência de sentar durante o tempo da idade da criança para ela repensar. Eu coloco uma das consequências, pode ser essa. Talvez uma das últimas eu coloco sim. não entendi. Ok. Mas vamos lá. Pessoal, se travar, né, por causa do tempo do Instagram, a gente volta mais uma vez aqui, preocupa não. É a quarta, né, agora? Vamos lá, para a quarta. É outra razão, né? A outra razão é muito bacana, é a noção do esquema corporal, né? A criança tem uma noção clara, durante a brincadeira, ela vai ter uma noção do seu corpo, né? Sim, Ela tem a noção do seu corpo naquele espaço, não é isso? A noção do seu corpo em relação aos outros objetos que tem. A criança pequena, ela vai desenvolvendo isso, né? Você deixa ela ali na sala e ela vai andando, às vezes ela quer alguma coisa que está depois da mesa, ela sim. às vezes quer passar pela mesa, né? Ela quer passar pela mesa. Ela quer passar pela Fazer, cadeira. fazer curva assim, somente o Emanuel vai começar a andar agora, ele deixa a cabeça, bate e o corpo passa. Isso, né? Essa noção, esse esquema corporal, ele é bem desenvolvido, ele é bem aperfeiçoado durante a brincadeira e durante a realização dessas... Algum problema? Não, só você pediu, se for iniciar de novo, Tá. se tem jeito de iniciar pelo seu, para a gente não perder esse vídeo. Você tá entendendo? Ok, entendi. Ok, então Ótimo. tá. E aí a criança vai tendo a noção do corpo dela nesse espaço. O que é isso é importante, né? Ela entender que essa posição do corpo no espaço. Isso é importante na hora da aprendizagem, quando a criança entende que as palavras elas ocupam um espaço na frase. Ok. Né? A palavra ela ocupa um espaço no texto. Então, nada fica solto. Olha, isso é uma estrutura mental que acontece nessa noção de esquema corporal que a criança constrói e que vai possibilitar, e que é aí que a gente chama de prontidão para a alfabetização. É uma maturidade da criança que acontece aqui, né? E que também, e é por isso que é importante a criança entender, e aí eu vou lembrar do que você falou no início, né? A criança, ela começa a entender, ter uma noção o que está do meu lado, do outro lado, o que está em cima, o que está embaixo, o que está na frente, o que está atrás. E aí ela vai perceber o quê? A posição, né, de uma palavra em relação às outras palavras. A palavra fica numa linha, né? Existem outras linhas com outras frases, a posição da palavra na construção de uma frase, da frase num texto e até a posição de uma letra. Né? A letra do meu nome está nessa palavra. Isso é uma construção que é possibilitada a partir da brincadeira. Eu vejo isso com o Miguel, assim, quando ele vê o M, ele já fala M de Miguel. Você vê o E, fala isso. Automático. E ele vai perceber assim, e isso vai ser interessante até ele para se perceber também, que existe uma posição das letras. Né? Olha, começa com a minha letra. Ele vai aprendendo isso, essa noção. Termina com a minha letra. Né? Olha, essa palavra. Então, a minha letra tem uma posição nessa escrita, nessa palavra.
E isso, se a criança não tiver essa construção mental desenvolvida, isso acontece na brincadeira, quando a criança, o quê? Quando ela joga bola, né? Quando ela faz aqueles circuitos que você promovia lá no projeto, que você colocava o cone, a corda, o bambolê, e a criança tinha que transpor, aprender a transpor, aprender a se posicionar. É uma brincadeira interessante. O coelhinho sai da toca, né? A criança vai mudando de posições. Então, isso vai possibilitando essa construção mental para essa percepção da letra, essa percepção no texto, esse conhecimento que é importante. Né? Chutar a bola, né? Ótimo. E aí, e isso vai ampliando, né? Pode falar do outro, então? Pode sim. Então, vamos lá. E aí tem uma outra estruturação mental que é interessante a gente lembrar aqui, é quando a criança, ela percebe a sua posição em relação aos colegas que estão ali naquele grupo, né? Porque a brincadeira, ela é um grande fator de desenvolvimento social da criança, né? Ela permite a criança trabalhar a socialização. Ela desenvolve habilidades para a criança conviver em sociedade. A criança promove isso. A criança percebe isso durante a brincadeira. Mas durante a brincadeira, uma estruturação mental que acontece esse trabalho da criança se perceber num ambiente, não só em relação aos objetos, em relação às outras pessoas também, né? A brincadeira promove um direcionamento, não é isso? A criança começa a perceber que tem alguém à direita, né? A questão da lateralidade, que tem alguém à esquerda, ela vai reconhecer isso, e esse trabalho, essa estrutura mental que é desenvolvida é altamente importante para a construção da nossa escrita. Porque a nossa escrita começa o quê? Da esquerda para a direita, não é isso? Então, a criança primeiro se estrutura mentalmente para entender essa construção, né? E também esse trabalho de exercícios, de jogos, né? De brincadeira de bola, de posicionamentos, ele também vai permitir o quê? Um trabalho da criança, se a criança vai jogar bola para o colega, ela permite também um trabalho, um exercício importante com os olhos e com a mão, até para a criança, quando chega na sala de aula, né? Esse movimento de ver o que está escrito no quadro, o que está escrito no livro e o que está escrito no caderno. E esse movimento de transpor, de transcrever o que está no quadro para o que está no caderno. É preciso de uma estruturação mental para isso, que é possível na brincadeira. Nossa, que legal. Que bom. Que bom. O Bruno até perguntou aqui, eu acho que se a gente conseguisse colocar dentro dos 5 pontos que você citou, a gente colocasse pelo menos uma brincadeira como exemplo. Ele perguntou assim, ó, qual exemplo de brincadeiras? O primeiro item foi qual que a gente tratou? Você podia ler pra gente. O primeiro, vou falar desse aqui então, que está aqui quentinho, esse agora, que quando a gente fala desse trabalho de esquerda, direita, né? Bom, tem brincadeiras de jogos na área externa que vão possibilitar, né, esse movimento. Para um lado, para o outro, para frente, para trás, não é isso? Essa movimentação através dos desenhos, né? Através brincadeiras de roda, né? Vamos brincar de roda. Eu lembro que na educação infantil eu cheguei numa escola uma vez que as crianças não sabiam brincar de roda, né? E isso vai atrapalhar esse processo, sim, da construção da escrita e da leitura, não é isso? A brincadeira de roda, brincadeira de corda, porque a brincadeira de corda você pula em cima e embaixo, né? Tudo isso vai preparando. E outra brincadeira interessante, a amarelinha. Muito, verdade. Né? A amarelinha vai promover isso aí. E um outro trabalho, uma outra estrutura mental importante aqui desse fator, Bemi, é a questão de entender que eu sou parte de um todo, eu estou ali com um grupo brincando, né? E ao mesmo tempo, eu sou parte de um todo, ao mesmo tempo, eu vou ter a noção do todo para a parte, das partes para o todo, né? Assim, você sabe o que isso prepara a criança? Para separar sílabas.
para separar, para juntar, para aprender habilidades como compor e decompor, operações mentais, tudo isso é importante. Quer ver uma outra brincadeira? Deixa eu ver aqui, porque eu anotei aqui um outro exemplo aqui que a gente falou sobre a coordenação desse movimento dos olhos, né? Chutar bola, né? Jogar bola na cesta, jogar bola pro colega, né? Então, esse também são brincadeiras aqui. Corre com tia de noite e de dia, não é? A gente falou aqui desse posicionamento. Então, quando a gente está brincando de corre com tia, além de você cantar, né? Tem a corre com tia, o movimento, né? Eu não posso ficar parada, eu tenho um movimento circular. Corre com tia. De noite e de dia, eu já vou trazendo a noção para a criança, uma habilidade que vai sendo desenvolvida de tempo. Existe noite, existe dia, existe um espaço, existe outro, né? E também de posicionamento. Tem um momento que eu estou correndo ao redor do todo e tem um momento que eu faço parte desse todo, né? Então, e isso também vai possibilitar, deixa eu ver aqui, esse movimento, não só esse movimento com os olhos, mas também essa relação do meu corpo com os demais, ok? O outro trabalho que a gente falou sobre a escrita, o movimento de pinça, a gente colocou o exemplo aqui da manipulação, né? De encaixe, brinquedos de encaixe, não tem esses brinquedos que a gente compra, esses carrinhos, a tartaruguinha, cheio de peças. O Miguel gosta muito. O Lego. Isso, as figuras geométricas, né? Que vem ali. Você pode falar, olha esse é o triângulo, vai falando para a criança, você não precisa ensinar para a criança, você fala. E aí ela vai fazendo esse encaixe é altamente importante para a criança transpor as fases, desenvolver as fases. Esses dias a gente viu o vídeo da menininha tentando encaixar alguma coisa e ela fica nervosa e joga para lá, né? Mas com certeza, eu tenho certeza que aquela criança vai voltar e vai tentar de novo. Talvez aquela ação para ela fosse um pouco prematura, né? Mas ela vai tentar, a partir de outros objetos, ou de coisas maiores, encaixar para depois ela tá, então, fazendo aquele movimento, né? Aquele efeito. Tem rasgar papel. Eu fiz esses dias com o Emanuel. O Emanuel tá com 10 meses, sabe? Vocês conhecem o Emanuel? Não pessoalmente, né, Éder? Não. Vocês não Vergonha, conhecem? nós temos. Mas é porque ele nasceu aqui, não foi? Não, Foi aqui? Não, isso, foi exatamente. Ele nasceu no Espírito Santo. Aqui em BH, ele tá aqui tem 7 meses. 6 meses, eu acho. Então. Mas já foi tempo, já deu tempo pra gente visitá-lo. Nós vamos reparar esse. Passar esse negócio todo, a gente vai ter que. A gente vai se encontrar. Aí eu peguei a tampa do copinho dele e tirei na frente dele e coloquei. Totalmente intencional, né? Totalmente. Tirei e coloquei. E dei na mãozinha dele. 10 meses. O menino ficou tentando acertar, sabe? Não conseguiu. Mas ele fica tentando acertar. Então, até hoje, quando eu chego e tiro a tampa, ele vai e tenta colocar de novo. Eu já vi criança fazer, sabe como? Ele não conseguia encaixar, né, a tampa lá. Né? Tem professores que levam garrafas para a sala de aula, garrafas de desinfetante, garrafas grandes, né, com tampa, para a criança aprender fechar, porque esse movimento é importante, o desenvolvimento. E a criança não conseguir e depois ela brincar sozinha, ela pegar aquele objeto sozinha. E brincar que ela é um super-herói, e que ela precisa detonar com aquele inimigo. Então ela vai lá e fica tentando até que ela consegue. Quando ela consegue, ela celebra, ela faz festa. E isso dá uma sensação de recompensa no cérebro. A gente é assim e também. isso é muito importante. Hoje, a gente é assim. A gente é assim. Eu tô falando porque brinco com os amigos aqui. Aí, tipo, futevôlei, sabe? Aí a gente vai ganhar. Aí no outro dia eu chego, aí o cara fala assim, eu vou ganhar de você hoje. Então já fica naquela cabeça. Não, ele já estipula uma meta, né? Sim. Já estipula uma meta. E aí, quando ele conclui essa meta, é um outro trabalho que acontece no cérebro e tudo isso traz saúde mental. Que bom. Legal. Principalmente nesse momento que a gente está passando, a gente precisa muito disso, né? Sim, sim. E é isso aí que eu quero chamar a atenção. Que se vocês me permitem aqui, é chamar essa atenção para esse momento,
né? Claro. Alguns pais me perguntaram assim, mas alguns pais não, alguém me perguntou assim, mas é num apartamento, como é que esse menino vai brincar num apartamento? Esse é o espaço que a criança tem, que a criança conhece. Nós é que limitamos, né? Nós é que colocamos empecilhos. A criança, ela consegue, o cérebro da criança é altamente adaptável. Ela consegue se adaptar e promover brincadeiras ali. Ela consegue estabelecer regras para as brincadeiras dela. Nós é que colocamos problemas, não é isso? Porque a criança, quando brinca, por exemplo, com outra criança, eu estou mudando um pouquinho de assunto aqui, só para a gente fechar isso aqui. Ela coloca regras para os coleguinhas, não é isso? Isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz. E quando alguém não estabelece, não cumpre aquele combinado, o que acontece? Ele vai lá para trás, vai esperar a vez dele, não é problema nenhum, não é assim? A criança que não tem esse preparo, ou que é altamente mimada, na brincadeira ela vai trabalhando isso. Mas a criança que corre para a mãe para falar assim, ele me tirou da brincadeira. E a mãe, não, volta para brincar, né? Existem regras, você estabelecendo regras. As crianças, elas se adaptam facilmente às regras e isso é altamente saudável e prepara para essas vivências em sociedade. Né? Então, o que eu quero falar? Para a gente não preocupar com o espaço, mas o que é permitido a gente desenvolver dentro desse espaço. Por exemplo, você pode fazer uma amarelinha no chão com durex colorido. Né? A amarelinha não precisa ser muito grande. A criança começa a brincar de amarelinha a partir de 4 anos. Dependendo do tamanho, né? Você faz uma amarelinha menor e a criança vai brincar ali. Então, o que a gente precisa é permitir a criança fantasiar e brincar no espaço que ela tem e com aquilo que ela tem. Ótimo. Que ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado por essa live. Eu que agradeço. Para mim é que foi um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre isso, né? Tem muitos outros efeitos, né? Desculpa, o Éder falou alguma coisa? Não, só do método. Sim, e assim, para mim é uma grande alegria. Eu falei para vocês que esse é um dos pilares, né, do método. Eu entendo assim esse método CCH. Eu falo criando com histórias, né? A gente está readequando isso, que eu coloco esses pilares: a rotina bem estruturada, a brincadeira, né? O limite, a musicalização e a contação de histórias. Não só que permitem todos esses efeitos, esse desenvolvimento da criança, esse desenvolvimento esse desenvolvimento saudável, né? Mas isso você vai saber bem mais lá no meu canal. Os meninos estão pedindo para colocar essa live no canal do YouTube. A gente pode fazer isso sim. Inclusive tem, né? Eu coloquei um link aí sobre as brincadeiras. Não sei se você viu passando aí. Tem um conteúdo gravado no meu canal que eu dou mais dicas sobre os efeitos da brincadeira, né? Porque a criança brinca na escola. A princípio eu tinha colocado isso. Tá aí, olha. Mas aí você pode, ouvindo esse conteúdo, você vai ver que tudo que é ensinado, às vezes na escola, a grosso modo, que a escola tem que fazer isso, inclusive a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela colocou como lei agora. A criança chega na escola e esses primeiros momentos, a educação infantil vai ter que trabalhar em cima disso. Né? Eles colocam o segundo passo como brincar, mas, na verdade, todos os outros passos são contemplados dentro da brincadeira, da contação de história. E aí vocês vão ver mais sobre isso nesse método, no CCH, e eu estou à disposição de vocês, que vocês precisarem. Ótimo. Então, o YouTube, como é que tá lá, tá? O seu canal no YouTube? Edna Barbosa. Coloquei tudo aí, tá aparecendo. Ele colocou tudo aí, você não viu, não? Tá aqui. Isso. Tá aí, né? Tá aí o YouTube, no Instagram, no Face, e agora tem esse canal no Telegram, onde eu vou colocar dicas diárias, algumas coisas que eu não estou conseguindo colocar, eu coloco e vai se perdendo, as pessoas pedem de novo. No Telegram você tem condição de acessar, ver tudo ali, né? Independente do tempo que entrar, ele vai permitir esse acesso a essas informações
Inclusive, eu vou colocar lá, eu estruturei já, né, o tempo das telas, tá? As brincadeiras, não, desculpa, as tarefas domésticas que são permitidas de acordo com cada idade, que são possíveis a criança realizar, né? O tempo do sono, o tempo adequado do sono, tudo isso está dentro dessa rotina. Eu estou colocando isso lá e eu estou colocando, eu não vou colocar agora porque eu, apesar de já ter feito toda essa pesquisa, de estar estruturando, vocês vão ver alguns conteúdos já prontos no YouTube sobre brincadeiras, sugestões de brincadeiras que eu estou dando, e lá eu vou colocar também no Telegram. Tá ótimo, muito obrigado. E também vai estar salvo aqui 24 horas no Instagram da Prime, da academia, e a gente vai estar mostrando isso aí para muito mais gente. Muito obrigado, Edna, Edão, amo vocês demais do coração. Muito obrigado por esse momento aqui com a gente. Nós é que agradecemos, viu, Bruno? Um beijo para todos que participaram. Obrigada, Bruno. Grande abraço para vocês, viu? O Bruno, né? O Bruno, o Emanuel, a Ana. Bruno, Emanuel, a Ana. Não fala com o Edão aí, viu, Ed? Já esperei na academia. Já tá, nós vamos... Na Magalhães Penido mesmo? Na Magalhães Penido mesmo, a academia? Mesmo lugar. Ah, no mesmo lugar. Bacana, academia, bacana demais. Pode deixar que a gente vai sim. Um abraço, tá? obrigado. Então, tá. Um abraço, tchau. Fica com Deus.